Você viu que parte da imprensa tem anunciado o superávit da Argentina no governo Milei como algo bem positivo. Mas será que é mesmo? O que levou a esse superávit, de fato? A custo de quê? E existe imprensa aí por aí, inclusive comparando com a situação do Brasil, dizendo que no Brasil a gente teve problemas econômicos, enquanto aqui a gente teve boas iniciativas sociais. Vamos comparar esses dois cenários dos nossos vizinhos com o nosso cenário econômico? Será que realmente esse superávit da Argentina precisa ser comemorado? Ou será que tem outros dados por aí que a gente precisa avaliar? A gente vai ver isso agora no plantão do Meteoro. Meu nome é Lúcio Júnior e seja bem-vindo. O Milei tá comemorando, o Milei tá feliz que teve superávit, tuitou e tudo mais, mas a gente tem que destrinchar um pouquinho melhor esses números. E eu vou chamar aqui o Davi De Castro para falar com a gente sobre essa estrutura econômica da Argentina que gerou um superávit, mas que também tem outros indicadores importantes que a gente tem que avaliar, né, Davi? Perfeito, Lúcio. A imprensa, entre aspas, especializada, vendeu o superávit primário alcançado pela Argentina em janeiro como uma grande conquista, como um fator muito positivo para o povo argentino. Daí, ela comenta o seguinte: isso daí foi muito bom, temos alguns pontos negativos, como as pessoas passando fome, a pobreza batendo recorde, mas conseguiram um resultado fiscal adequado. Como se essas coisas não estivessem correlacionadas, tá? E aí, Lúcio, uma pergunta interessante, né? Que o jornal O Globo fez ainda em dezembro, num editorial, falando que o governo do Milei estava no caminho certo em seu plano econômico, tá? Aqui a previsão deles é que parece que o governo vai dar certo mesmo, né? O título do editorial é muito sintomático, né? Plano econômico de Milei aponta a direção certa. Então o Globo é taxativo. Ele apoia a agenda econômica do Milei. Perfeito? Detalhe que isso a gente está falando de um editorial de 12 de dezembro do ano passado, ou seja, o Milei tinha acabado de se eleger, né? Perfeito. E ele já tinha anunciado uma agenda ultra radical, né? Baseado na doutrina do choque, como foi no governo do Pinochet, em vários outros governos neoliberais extremamente autoritários pelo mundo, tá? E esse é o diagnóstico do Globo, né? E agora, eles estão falando o seguinte: em parte está dando certo, está na direção correta, em parte porque estamos fazendo superávit primário. Porém, tem algo de ruim acontecendo também, que é o aumento da pobreza, como se ambas as coisas não tivessem uma relação, Lúcio. Vejam só aqui esse vídeo da Jovem Pan, pessoal. Vamos lá. Do nosso Samidana. Professor Samidana, o nosso instituto agora. Muito obrigado. Você sabe que a Argentina tem a notícia boa e a notícia ruim. A ruim é que a pobreza aumentou e está em 57,4% da população está na pobreza. Tá. É o maior patamar desde que o início da série, que é de 20 anos. Mas é um histórico, né, Sami? Não é agora. Não, mas, por exemplo, em dezembro estava 49%. Agora foi para 57%. O cara falou que está no menor patamar, no pior patamar em 20 anos, e ele ainda comenta assim: mas isso já estava acontecendo, né? O cara não sabe o que é pior patamar. O dólar é mais livre, as pessoas, os preços subiram e as pessoas... Cortou os benefícios. Cortou o benefício e aumentou a pobreza. Isso é um lado amargo, é um lado preocupante e triste, obviamente, dos irmãos argentinos. E a coisa interessante é que, pela primeira vez em 12 anos, a Argentina conseguiu superávit mensal. Coisa que o Brasil agora está muito distante de conseguir. Pelo contrário, né? A gente está cada vez aumentando o déficit. Então, mas teve superávit aqui, né? Teve. O Bolsonaro, mas depois, né? Depois do ano passado, tudo já foi pro saco, né? O brejo. Foi pro brejo. As estatais também estão dando prejuízo. Tava dando lucro, hein? É assim, amigo. Não adianta fazer essa carinha. Daqui pra frente é só pra trás. Isso aí. Né? O que mais?
Mas é o seguinte... Podemos Aí, pausar aqui, né? é isso, Lúcio. Veja como ele não consegue estabelecer relações causais básicas, né? E também veja a comparação que eles fazem com o governo Lula. O governo Lula, para eles, que está desandando na Jovem Pan. O governo Lula está terrível, né? Porque a pobreza aqui está despencando. A taxa de desemprego está caindo. A nossa taxa de inflação está caindo. As nossas taxas de juros estão caindo. O nosso câmbio está valorizando. O poder de compra da população está aumentando. Mas para eles, tudo está muito ruim, porque nós tivemos um déficit. Já na Argentina está mais ou menos, porque eles tiveram um superávit, mesmo batendo recordes e recordes de pobreza, miséria, fome. Isso é muito sintomático. E aí, uma coisa interessante da gente notar é a seguinte: eles conseguem separar essas duas notícias, a boa e a ruim, como se não tivesse relação causal, e elas têm uma relação causal direta, Lúcio. Porque, veja só, o plano do Milei é justamente causar miséria, pobreza e enfraquecimento do poder de barganha da classe trabalhadora com a austeridade fiscal que ele propõe. Por quê? Primeiro, ele deu um grande choque de correção dos preços da economia. Uma verdadeira doutrina do choque em que você solta todos os preços ao mesmo tempo. Então, a inflação, especialmente para os mais pobres, ela dispara. Soma-se a isso uma desvalorização cambial brutal. E aí, quando ele permite que o câmbio desvalorize fortemente, o que acontece? Quando o dólar está mais caro que no Brasil, tudo que você compra importado fica muito caro, certo? Isso inclui, por exemplo, farinha de trigo para fazer pão francês, que a gente importa, né? Tudo que concorre com o importado fica mais caro também, porque se o produto importado subiu de preço, o concorrente dele, mesmo produzindo aqui, pode também subir sem perder parcela do mercado. Tá? E o que você importa, o que contém importados, o que concorre com o importado, todo esse mercado fica mais caro, penalizando a população. E quando ele faz isso, o que é de se esperar, né, Lúcio? Mais inflação. Veja só, mais inflação, mais empobrecimento de quem já está sofrendo. Então, a inflação lá também está batendo recordes. É uma das inflações mais altas para o mês de janeiro já registradas. E isso não é acidental, porque no consenso de Washington, desde sempre, a coisa funciona assim. Não é porque ele é um liberal diferentão e muito radical. Esse é o manual. O que eles fazem? Eles dão esse choque de liberalização de preços, as tarifas de ônibus sobem, o gás sobe, tudo sobe. Impostos sobre consumo sobem. E aí eles falam o seguinte: mas vai subir só um nível, vai subir só uma vez. Depois a gente vai conseguir controlar os preços. Ou seja, eu dou uma pancada para cima, mas depois vai parar de subir. Só que aí que está a questão, que esses caras da imprensa não conseguem explorar. Quando o custo de vida da classe trabalhadora sobe fortemente, o que o trabalhador faz? Ele tenta negociar com o patrão aumentos de salário, certo? Para recompor o seu poder de compra, detonado pela inflação. Uhum. E aí que está a austeridade fiscal no jogo. Por quê? Se o mercado de trabalho está muito aquecido, o cara tem muito poder de barganha frente ao patrão para exigir salários maiores, tá? Então, os trabalhadores se organizam para repor essa inflação. Se eles conseguem repor a inflação, o custo do empresário com salários também sobe. E aí eles repassam isso para o preço de novo e você entra numa espiral inflacionária, né? Só que como é que os liberais eles tentam interromper essa espiral inflacionária? Gerando muito desemprego. Porque se você gera muito desemprego, muita miséria, você faz com que o trabalhador se sujeite a qualquer coisa. Inclusive, se sinta ameaçado de negociar com o patrão e perder o emprego. Tá? Então, o desemprego no capitalismo ele tem um efeito disciplinador. A miséria tem um efeito disciplinador. O cara, mesmo com salário real, com o poder de compra real dele despencando por conta da inflação, ele fica na dele, porque ele sabe que tem uma fila de 10 pessoas querendo o emprego dele. E tá todo mundo passando fome. E ele não pode perder aquele emprego, então ele vai deixar o salário dele ser destruído. Então, esse grande plano, ele tem a miséria, ele tem o desemprego, não como um efeito colateral, mas como um objetivo para o plano dar certo. Então, você, para conseguir cortar essa espiral entre salários, custos e inflação, você faz a miséria explodir, Lúcio.
E é Isso que uma, falta, é né? uma Então, não é o visão lado bom e o ruim. é uma visão econômica do Milei que agora com esse superávit a gente está vendo parte da imprensa acaba vangloriando isso, né? Porém, de outro lado, aqui no Brasil, em que se trabalha para não ter a pobreza, para erradicar a pobreza também, parece que essa parte da imprensa olha negativamente para esse trabalho. Então, a gente até tem o que o Davi separou para a gente aqui, algumas manchetes, né, Davi? Começando por essa do Exame, em que fala que o Milei conseguiu, em janeiro, o primeiro superávit fiscal mensal em mais de uma década. Mas é isso que a gente está falando, é uma análise muito rasa, né? Tem outros dados econômicos envolvidos nisso. Lúcio, inclusive, é uma análise um pouco ignorante, até do ponto de vista mais ortodoxo, mais liberal. Por quê? Esse superávit foi obtido da seguinte forma: as tarifas elas foram reajustadas de forma abrupta, então as receitas crescem porque ele dá um tarifaço. Os impostos subiram junto com a inflação, dispararam. E as despesas do governo permaneceram muito abaixo, cresceram muito menos do que as receitas, né? Então ele corrige as receitas e freia o crescimento das despesas. Ou seja, é um resultado artificial. Perfeito? Por quê? Ele inflacionou a tributação, os impostos, em um tarifaço. Então, você teve uma inflação de receitas gerada propositalmente para penalizar os mais pobres, inclusive, ao mesmo tempo que os gastos ficaram congelados. Tá? E aí que está outro link que eles não fazem. Quando ele congelou gastos, por exemplo, que eram para subsidiar gás, o que tornava o custo de vida mais baixo, transporte, inclusive cortou gastos, coisas absurdas. Todo mundo passando fome, o que o cara faz? Corta gastos que eram direcionados a restaurantes populares, a refeitórios sociais que são espalhados pelas províncias na Argentina, para as pessoas morrerem de fome. Então, é um modelo bizarro mesmo, né? E parece que aqui no Exame é um dado positivo, sem considerar que as pessoas não comem superávit primário. Né? A Maria da Conceição Tavares aí, para que caso, falava que as pessoas não comem PIB. Agora tem que falar que as pessoas não comem superávit fiscal, né? E a gente vai para a Folha realmente para corroborar isso que você falou, né? Pobreza na Argentina alcança maior patamar em 20 anos e atinge 57% da população. De um lado, eles estão comemorando, mas esse dado é extremamente preocupante, né, Davi? Exatamente. Esse dado é o que importa para a vida concreta da população. E isso daqui, Lúcio, de novo, vou repetir 10 vezes. Isso daqui não é acidente. Isso daqui não foi uma tragédia natural. Isso daqui faz parte do plano. A miséria é o plano. Para disciplinar a classe trabalhadora. Para desmontá-la frente ao patrão. Perfeito? E é decorrente justamente do que eles acham positivo, que é o superávit primário. Tá? Então, essas coisas estão ligadas. Não tem uma notícia boa e uma notícia ruim. São dois pilares de um mesmo projeto. Analisar a economia fora da totalidade é um absurdo. É negar a ciência, é fazer uma análise baseada em torcida, em desejo e não em fatos. É isso que está acontecendo, né? A mesma coisa acontece no Brasil, né, Lúcio? Perfeito, né? A gente até traz aqui o destaque do UOL. Contas públicas têm o segundo maior rombo da história. Essa é a avaliação que o Estadão aqui na economia fez em relação às contas nacionais brasileiras, né? Exatamente. E isso daqui é muito sintomático, né? Rombo, um desastre, o apocalipse, como lá no vídeo do Samidana na Jovem Pan, né? Agora, daqui para frente, tá tudo depois do Bolsonaro, tudo desandou, porque a gente fez um déficit. Veja, exatamente esse déficit que permitiu, por exemplo, um aumento de 75 bilhões para o Bolsa Família, que foi distribuído para as famílias mais pobres desse Brasil, que estavam sendo castigadas no governo Bolsonaro. Foi justamente esse déficit que permitiu a recomposição dos salários dos professores, dos servidores públicos no geral ano passado. Foi justamente esse déficit, por exemplo, que permitiu a retomada dos investimentos públicos, que estavam estagnados, destruídos no governo Bolsonaro, né?
são gastos que foram necessários para reconstruir um país que tinha uma grande dívida social com o seu povo, uma dívida que explodiu no governo Bolsonaro, a dívida social. Então você teve que fazer um déficit, o que é super natural, como a gente fez o maior déficit na história da pandemia, porque a gente precisava comprar vacina. Ou será que se na pandemia a gente buscasse o superávit, não comprasse vacina e deixasse todo mundo morrer, não desse auxílio emergencial, não fizesse nada e conseguisse superávit primário? Será que seria uma boa? Eu acho que não. Então, essas matérias, Lúcio, elas revelam o quanto que a economia ela é ideológica. A economia ela é política, né? Ela não tem neutralidade. Falar que superávit é bom por definição e déficit é péssimo por definição é uma ignorância, né, Lúcio? Até porque se você botar a próxima matéria aí que a gente separou... Tá aí, da CNN, você vai né? ver como que... Desemprego fecha 2023 com taxa média de 7,8%, menor patamar desde 2014, segundo o IBGE. Exatamente, porque o grande déficit, a grande expansão de gastos públicos, investimentos públicos em 2023 permitiu que a economia continuasse aquecida e gerando empregos. Perfeito? Gerando empregos, permitindo que os trabalhadores demandassem maiores salários, e tudo isso, Lúcio, repito aqui 10 vezes, com controle da inflação. A gente fez déficit e a inflação caiu. Milei fez superávit e a inflação explodiu. É a maior inflação para janeiro em 30 anos, salvo engano, na Argentina. Então, é muito complicada essa análise ideológica de torcida que a imprensa faz. O Brasil tem inflação caindo, taxa de juros caindo, câmbio valorizando. Os dados sociais estão melhorando, enquanto na Argentina o desastre é completo e eles conseguem ver lado positivo, né? Então, a ideologia e a paixão por ditadores potenciais de extrema-direita acabam cegando, né? Na verdade, não é cegando, é porque quem paga a banda escolhe a música e quem paga a banda são os bancos. A gente tem que cuidar com essas avaliações muito rasas. Por isso que a gente sempre até fala, né? Para quando você lê uma notícia dessa, lê em vários outros jornais também, para ver vários pontos de vista e não ficar em um só. Davi, muito obrigado pela sua participação, extremamente relevante e esclarecedora. Até o próximo plantão. Valeu, Lúcio. Um abração. Maravilha, gente. E você? O que você acha disso tudo? Comenta pra gente aqui embaixo, deixa o seu like, sua inscrição e não se esquece de virar membro. A gente se vê no próximo plantão do Meteoro. Um abraço.